Então, pessoal, inicialmente vou apresentar esse vídeo falando rapidamente sobre os nematóides, só para vocês, a gente já falou em outras aulas, fiz algumas colocações sobre problemas dos nematóides na agricultura, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, né, desse problema que é bem recorrente nas mais diversas culturas brasileiras, que são os nematóides. Esse vídeo ele vai tratar dos nematóides nas olerícolas. Olerícolas, pessoal, são essas culturas que também são chamadas de hortaliças, né? A alface, o repolho, o tomate, a cenoura, tudo isso são olerícolas. O melão, a melancia, o morango, tudo no Brasil a gente estuda dentro de olericultura. Então, primeiramente, vou apresentar esse vídeo de 4 minutos, depois a gente entra na parte que eu vou explanar para vocês um pouquinho, mostrar sintomas da doença, né, prejuízos causados por esses nematóides. No final, hoje eu vou postar uma atividade que vocês vão ter aí uma semana para fazer, depois da aula eu vou postar, referente ao conteúdo dessa semana, valendo nota e valendo a frequência também. Então vamos começar lá, vou liberar o vídeo. Entre os fitoparasitas mais comuns em hortaliças, os fitonematóides afetam a produção e a qualidade de folhas, legumes e raízes ou tubérculos. Veja na reportagem a seguir algumas formas possíveis de controle e o papel da Embrapa e da Emater com relação a esses parasitas, principalmente na cultura do melão. Os nematóides são vermes microscópicos que habitam o solo e a água doce e salgada. Podem parasitar animais e insetos, mas alguns atacam diferentes culturas agrícolas. No caso do melão, um dos nematóides que o afeta forma engrossamentos, tumores também chamados de galhas. O que acontece? Em vez dessa seiva, né, dos produtos que a planta produz ir para o sustento, a formação do fruto, o desenvolvimento da planta, ele é drenado para o desenvolvimento do nematóide. Então ele fica se reproduzindo, se nutrindo. Aí o que acontece? Não são emitidas raízes secundárias, a planta começa a absorver pouca água também, e aos poucos ela vai sucumbindo. E primeiros sintomas são amarelecimento, e logo em seguida começa o secamento de folha, a planta se desenvolve, e os frutos, né, que tem, paralisa o crescimento, e os novos não crescem, então causando o declínio da planta. Não é de hoje que isso acontece na propriedade do seu Sueni. Várias culturas na área de 32 hectares já sofreram com esses parasitas. Isso começou já há muitos anos, que a gente tinha uma produção grande de cenoura na época, e na cenoura foi o primeiro sintoma que apareceu. E agora no melão, que começou também a amarelar na volta, e vinha a morrer, né? Então a gente optou por pedir ajuda. A Embrapa Clima Temperado conta com uma clínica fitossanitária, mantida em parceria com a Emater. Ela oferece diagnósticos de pragas e doenças, além de monitoramento de áreas selecionadas, atualizações e capacitações. A extensionista rural Patrícia Greenberg explica como foi o trabalho na propriedade do Sueni. Que o produtor, a princípio, achava que era uma doença. Quando a gente chegou aqui, a gente arrancou algumas plantas e foi para constatar que era um problema de nematóides. Logo, a gente leva o material para análise, né, e identificação, e nisso acaba desencadeando uma série de processos, né, para a gente chegar aqui e poder orientar da melhor forma o produtor. No laboratório, os profissionais descobrem qual é a praga ou doença que precisa ser combatida. Nessas amostras de melão, eles encontraram o nematóide das galhas, que causou o murchamento e o nanismo nas plantas da área. Os estragos não têm volta, mas a produção não pode parar. Então, a nossa atuação é extremamente importante, mesmo que ele perca nessa safra, mas para que ele adote práticas que minimizem esse problema, né, a longo prazo. A espécie que nós temos aqui se chama Meloidóide incógnita. Então, a tomada de decisão, o que cultivar, era importante. Evitar de plantar espécies da mesma família, né, nesse local, como abóbora, pepino, melancia. Outra opção é usar mudas limpas, livres de nematóides. Elas podem ser obtidas em sementeiras ou locais sem contaminação. A compra dessas mudas livres de doenças é importante. E se o produtor quiser, utilizar um solo que sabidamente não existe o problema, né, para poder depois transportar
numa área livre. Então, a questão do uso de uma muda limpa em uma área em baixa população do nematóide, ou que não existe, é uma medida importante também para continuar produzindo essa espécie. Na época da produção da reportagem, seu Sueni já havia perdido 40% dos 3 hectares de melão. Mesmo com a ajuda dos pesquisadores, acabou perdendo toda a produção. Fica a dica para os produtores: seguir os métodos preventivos e não deixar o tempo passar. Bom, pessoal, como foi falado aí na reportagem, né, uma das medidas para reter aí o problema, né, que depois que tem o problema não tem como reverter. O que tem que fazer são todas medidas preventivas, né? Quando tem já o histórico dos nematóides na área, o que tem que fazer? Rotação com culturas que não sejam hospedeiras da espécie que está tendo grande ocorrência na área. Como ter certeza qual que é a espécie? Os nematóides de galha, que são esses aí, uma das espécies, né, que é o meloidógeno incógnita, os meloidógenos, de forma geral, é fácil de identificar o gênero, porque ele é causador de galhas, aquelas deformidades nas raízes, mas nós temos outras espécies de nematóides, pratilencos, né, o gênero pratilencos, diversos outros, que não vai aparecer aquelas galhas. Então, para identificar a espécie, para fazer um programa de rotação de cultura mais bem orientado, é interessante fazer uma coleta de raízes e de solo ali próximo a essas raízes e mandar para um laboratório de fitopatologia para analisar qual que é a espécie que está predominando e causando os danos ali naquela área. Com base nessas informações, o produtor, junto com o técnico, né, que daqui a uns anos vai poder ser um de vocês, orientar quais são as culturas que não têm problema com esse tipo de nematóide. Fazer uma rotação, como ele mostrou, algumas opções de rotação para conter um pouco o avanço desses nematóides na área. Depois que o índice de nematóide na área for reduzido, com uma rotação de cultura, aí, entre outros pontos importantes, você iniciar um cultivo com mudas que estejam isentas de nematóide. Como que se leva o nematóide de um lado para o outro dentro da lavoura? Por mudas com presença de nematóide nas raízes, também nos tratos culturais ali, no próprio arado, na própria grade, nos discos, quando você faz um preparo de um solo, de uma área que está infestada de nematóide, você depois vai para uma área que não tem nematóide, mas aqueles torrões de terra que estão ali no disco do arado, tem ovos, tem formas juvenis de nematóide, você acaba levando para outra área. Então, tudo isso tem que ser observado para impedir o avanço dos nematóides dentro da área. E causam muitos prejuízos, né? Como vocês viram aí, falou especificamente mais do melão, mas muitas outras centenas de espécies de plantas de importância econômica, na verdade, todas, né, eu poderia aqui falar, tem problema com nematóide, assim, são suscetíveis a alguma espécie, não a todas, né, mas a alguma espécie de nematóide. Então, é importante sempre prevenir. Então, a prevenção começa, se é uma cultura que se inicia com muda, por exemplo, o tomate, o melão, as frutíferas como goiaba, manga, maracujá, diversas outras, né, adquirir essas mudas de viveiros idôneos, ou se o produtor for produzir as suas próprias mudas, ele ter ali o cuidado, por exemplo, vai produzir uma muda de maracujá, ter o cuidado de usar um solo que não tenha ali histórico de ocorrência de nematóide, porque se ele vai pegar um solo ali para preparar o substrato, vai misturar com esterco, vai misturar ali um pouco de solo, que ele coletou ali na própria propriedade. E esse solo já tem ovos ou formas juvenis de nematóide, ele vai formar mudas já com a presença de nematóide nas raízes. Então, Ô, professora. Oi. As minhocas conseguem comer os ovos, nematóide, ou elas não interferem nada? Como é que é? Se as minhocas comem os ovos dos nematóides, nematóide ou não? Não, minhoca. Minhoca não tem nem dente, Felipe. As minhocas, elas se alimentam de matéria orgânica, né, Felipe? Eles têm outros micro-organismos que parasitam os nematóides, micro-organismos que são usados no controle biológico, mas a minhoca não. A minhoca, a alimentação dela é de matéria orgânica, então ela não é um agente
de controle biológico do nematóide. Mas temos, a gente vai falar depois, não hoje, né, mas em outras aulas, sobre formas de controlar biologicamente os nematóides e também os outros agentes aí causais de doença. Mas a minhoca não é um agente. Mas é importante perguntar, porque às vezes, né, surge essa dúvida, mas não é um agente de controle biológico do nematóide. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Vou começar aqui a explanar o conteúdo de hoje, né, depois dessa breve introdução. Os nematóides, eles são aí conhecidos como vermes, né, eles são do filo Nemata, são nematelmintos, né? Esse nome e palavra nematóide significa em forma de fio, que como vocês viram, nem todos, né, mas a grande maioria dos nematóides, eles têm esse formato longo e fino, né? Um verme que causa doenças aí nas plantas. Eles são parasitas de plantas, né? E com esse parasitismo, eles causam aí perdas na produtividade das culturas. Nós temos alguns que são com formato filiforme, como vocês estão vendo aqui, que é fininho, né, e comprido. Só que isso aqui eles são bem pequenininhos, viu, pessoal? É a foto aqui de microscopia, né, então tá aumentado. E tem os nematóides que em formato aberrante, periforme, que é esse aqui, tem esse corpinho em formato mais arredondadinho e afinalado na parte ali posterior do corpo. Os nematóides, eles são capazes de viver em qualquer ambiente que tenha água no solo, né? Eles são extremamente sensíveis a solos com baixa quantidade de água e temperaturas muito altas. Existem espécies que conseguem resistir ao estresse hídrico durante meses e até anos ali no solo. Os nematóides, eles atingem, como foi falado no vídeo, né, diversas culturas. E temos aqui citados, né, nesse slide, os principais gêneros de nematóides que são problemas aí na agricultura brasileira. O gênero Meloidogene, que inclusive o que foi mostrado no vídeo aí dessa reportagem é o Meloidogene incógnita, uma das espécies do gênero Meloidogene. Nós temos o gênero Heterodera, Globodera, Dactylencos, Rhodophyllus, Rotilencos, Nocobus e Tilenculus. Esses são os principais de ocorrência aí no nosso Brasil, né? Mas temos outros também. O gênero que tem mais estudo, mais pesquisas, é o gênero dos nematóides de galha, chamado aí Meloidogene, popularmente chamado de nematóide de galha, porque é daquela deformidade, aquelas galhas, né? Que eles produzem ali no sistema radicular, que fica fácil de identificar que é do gênero Meloidogene. Os nematóides, eles são micro-organismos aí, eles não são micro-organismos, né, mas eles são pequenininhos a nível de microscópio que é possível identificar, tá? Eles medem entre 0,5 e 2 milímetros de comprimento, então imagina ali na reguinha, né, 0,5 milímetros, bem pequenininho, e por 50 a 250 micrômetros de largura, são bem fininhos, né? Então, para vocês terem ideia, só a nível de microscópio, não precisa ser um microscópio de varredura, né? Mas a nível de microscópio você consegue ver esse organismo fitopatógeno. A coloração deles é transparente, o que deixa ver dentro do corpo dele ali a sua estrutura interior. Aqui só mostrando vários gêneros, né, de nematóide e o tamanho deles em relação ao comprimento de adultos aqui. Aqui no primeiro Pratylencos, mostrando que ele tem cerca de 250 micrômetros de comprimento. Aqui nós temos do gênero Meloidogene, né? Tilenculus, Rotilenculus, que tem cerca de 1.250 micrômetros, e por aí vai, que é só mostrando mais a diversidade de gêneros, tá? Que eu mostrei ali os principais, né, que ocorrem no Brasil, mas temos muitos outros gêneros de nematóide. Vamos falar um pouquinho da forma, então, do nematóide do gênero Meloidogene, que ele tem esse formato chamado de aberrante, né?
ele é arredondadinho, assim. Aqui está uma fêmea, uma foto em microscopia, né, para mostrar os detalhes, e aqui a massa de ovos desse nematóide. Os nematóides, eles se reproduzem de forma sexuada, tem o macho, tem a fêmea, e apresentam um dimorfismo sexual entre macho e fêmea, tá? Nessa imagem, conseguimos ver raízes aqui normais, sem a presença de galhas, e essas raízes aqui à direita, com a presença dessas deformações ao longo da raiz, que são ocasionadas por nematóides do gênero Meloidógeno. Nessa ilustração, mostra o ciclo de vida dos nematóides do gênero Meloidógeno. Começando por aqui, vamos falar, o ovo, ele é ovipositado pelas fêmeas, né, uma massa de ovos. Dentro desse ovo, vai depois de alguns dias de incubação eclodir a fase, primeiro fase de desenvolvimento do nematóide, que ele já vai penetrar na raiz nessa fase de desenvolvimento, né? Penetrar na raiz para se alimentar ali, como falou, dos fotoassimilados, de toda a energia que a planta produz, que seria destinada para produção de frutos. Esses nematóides estão sugando. Dentro da raiz, lá o macho e a fêmea, ocorre, então, a reprodução, né? A fêmea vai fazer suas posturas, nesse detalhezinho aqui está a massa de ovos da fêmea, e depois começa todo o ciclo novamente. Nessa imagem aqui, de microscopia, consegue ver a forma juvenis no segundo estágio de um nematóide do gênero Meloidógeno penetrando na raiz de tomate. E aqui a massa de ovos que eu mostrei anteriormente, e a fêmea, né? A fêmea, e aqui a massa de ovos colocada por ela. Aqui é uma foto bem aproximada de massa de ovos do nematóide, aí mostrando aqui essa bolinha, né, com a coloração meio amarronzada, isso aqui é massa de ovos de nematóide. Falamos um pouquinho da característica do dano do meloidógeno. Essa outra raiz que vocês estão vendo aqui é uma lesão típica causada por nematóide do gênero Pratylenchus. O Pratylenchus, ele não causa formação de galhas, só nematóides do gênero Meloidógeno causa formação de nódulos, aquelas galhas chamadas de galhas, né? Os nematóides do gênero Pratylenchus, eles destroem as células da raiz pela alimentação e movimentação dentro da raiz. Então, quando vocês estão vendo essa parte escura aqui das raízes dessa planta, essas partes escuras são tecidos que estão morrendo ou já estão mortos, né? Pela ação ali direta do nematóide, que está se movimentando e se alimentando dessas raízes. Os principais sintomas de ataque de nematóide Pratylenchus, né, desse gênero Pratylenchus, são manchas de tonalidade escura nas raízes, na superfície da raiz que contrastam com os tecidos sadios. Então, você vê aqui manchas escurecidas e ainda algumas raízes sadias, né? E quanto mais nematóide tem no solo, mais danos eles vão causar. Então, causando aí, chegando a planta, como que identifica o sintoma do nematóide, tanto o Pratylenchus como outros gêneros? A planta começa a desenvolver diferente das plantas sadias, das plantas que não estão sendo atacadas pelos nematóides. Elas ficam amarelecidas, subdesenvolvidas, porque o sistema radicular está destruído, está sendo destruído. Sem o sistema radicular sadio, a planta vai absorver pouca água, pouco nutriente, então ela vai manifestar sintomas de deficiência nutricional e de deficiência hídrica. Pode estar com a quantidade ali adequada de adubos no solo, de água, né? Só que a planta não está conseguindo absorver porque o seu sistema radicular está danificado pelos nematóides. Então, o que a gente percebe são sintomas secundários. Quando você olha uma planta ali subdesenvolvida, com amarelecimento, é um sintoma secundário. O dano está sendo ocasionado, o patógeno, né, o fitopatógeno, ele está na raiz. E a gente está observando na parte aérea esses sintomas. Está longe, né, quando a gente estudou aquela classificação de sintomas, quando o patógeno afeta uma outra estrutura e você observa o sintoma distante dessa estrutura afetada, sintomas secundários. Os nematóides, eles podem
Tem alguns nematóides que se alimentam de fungos, os micófagos, de bactérias, bacteriófagos, de algas, os algófagos, de alguns protozoários. Alguns se alimentam de organismos, insetos e outros organismos do solo, que são carnívoros ou predadores, e temos os parasitas de plantas, que são aí o nosso problema na agricultura. Os nematóides parasitas de plantas que são mais estudados dentro da fitopatologia, eles se dividem em endoparasitas sedentários. Endoparasitas sedentários são tipos de nematóides que penetram no sistema radicular e não retornam ao solo. Eles entram no sistema radicular e é o caso do meloidógeno, né, dos nematóides do gênero meloidógeno. Eles entram no sistema radicular depois que eclodiu do ovo e ficam durante toda a sua vida dentro do sistema radicular da planta. Desenvolvem, se reproduzem e provocam aquelas deformações no sistema radicular da planta. Então, pelo próprio nome, aí vocês conseguem identificar endoparasita, endo, dentro, né? Sedentários, não se movimentam, não saem da raiz, ficam dentro da raiz durante seu ciclo de vida. Endoparasitas migradores, é o caso no Pratylenchus, no milho, por exemplo, um exemplo aí. Eles penetram na raiz, locomovem, se alimentam, quando a raiz começa a apodrecer, porque já está morta ali, né, eles já destruíram boa parte da raiz pela essa movimentação e alimentação, eles saem da raiz e vão colonizar outra raiz de uma planta ali próxima. Os ectoparasitas são nematóides que não penetram na raiz, eles ficam de fora da raiz e introduzem seu estilete na raiz, do qual se alimentam das células ali do meristema das raízes. É o caso aí do gênero Chifnema no café e batata, do Scutelenema na planta de inhame e do Criconemoides no milho, amendoim e fumo, tá? Então, esses ectoparasitas, eles não entram dentro da raiz, eles ficam de fora se alimentando ali da raiz, alimentando das células do tecido meristemático. Como que ocorre a movimentação de nematóides? Vocês vão pensar, nematóide no solo, ele consegue movimentar quilômetros ali dentro do solo. Pessoal, a movimentação deles é pequena, tá? Eles não se movimentam quilômetros, eles se movimentam bem pouquinho ali no solo. Por isso que os sintomas de nematóide a gente sempre observa o que é chamado de reboleira dentro da lavoura, que são algumas manchas de plantas subdesenvolvidas, desenvolvidas diferentemente das outras plantas sadias, porque essa movimentação dos nematóides no solo é pequena. O que espalha nematóide é o ser humano, né? A longas distâncias somos nós, levando muda doente, nos estratos culturais, arando uma terra que está cheia de nematóide, depois vai arar uma outra terra, leva ovos de nematóide nos torrões ali no disco do arado. Então, nós humanos que esparramamos nematóide pelas nossas áreas agrícolas, porque a movimentação deles é pequena no solo, e precisa de ter umidade no solo para eles se movimentarem. E a locomoção deles no solo é de movimento serpentiforme, tipo o movimento de uma cobra, tá? Aquele movimentinho ali dentro do solo. Eles precisam, como eu disse, de umidade. Se o solo está seco, eles não conseguem ali se movimentar dentro do solo. E o movimento deles é melhor em solos mais arenosos, porque o solo mais arenoso ele tem uma estrutura ali mais solta, como vocês sabem, partículas maiores, né, da areia, com maior teor de areia do que os outros, do que silt e argila. Então, facilita essa movimentação do nematóide no solo. Solos mais argilosos, partículas menores, num solo mais agregado, isso dificulta um pouco para eles essa movimentação, porque tem uma resistência maior do solo. Os nematóides, eles não possuem um aparelho circulatório e respiratório muito desenvolvido, né? A respiração deles é feita pela própria cutícula, tem uma troca ali onde o oxigênio penetra no pseudoceloma, e através do movimento do próprio corpo do nematóide é levado por todas as partes do corpo o oxigênio. Os subprodutos da sua respiração, o CO2 e a água, são expelidos pelo sistema excretor.
Os nematóides, eles possuem aparelho digestivo e reprodutivo, sistema nervoso, excretor e órgãos sensoriais. Por que o nematóide percebe que uma planta ali é adequada para alimentação? Ele consegue perceber as substâncias que são liberadas ali no sistema radicular da planta. E isso atrai o nematóide, né? Aqui mostrando, né, o pseudoceloma do nematóide num corte transversal. É uma cavidade, né, onde há o sistema digestivo completo, tem o sistema excretor, composto de canal longitudinal, tem o sistema nervoso, é um sistema nervoso parcialmente centralizado. E aqui só para mostrar como que ocorre essa troca, como ele não tem um sistema respiratório desenvolvido, então a troca gasosa ocorre ali via cutânea, tá? Entra o oxigênio, que vai ser levado pelo seu sistema ali sanguíneo, e tem a troca e o CO2 sai também pela via cutânea. O ambiente úmido, né, um solo úmido, é importante para que tenha uma boa respiração desses organismos, tá? Uma vez que a superfície do corpo deve estar umedecida para facilitar aí a difusão dos gases. E aqui uma ilustração da estrutura básica do nematóide. A boca, por onde ele tem o estilete, que é por onde ele vai se alimentar, introduzir nas raízes e fazer a sucção ali dos fotoassimilados, né? Ele tem o sistema nervoso aqui, o anel nervoso, faringe, intestino. Aqui é uma fêmea, né? O sistema do ovário. A cutícula, que recobre todo o seu corpo, por onde tem as trocas gasosas. E o aparelho excretor. Esses animais, né, eles são dioicos, ou seja, tem fêmeas e tem machos, e a reprodução é sexuada. Normalmente, nas espécies de nematóides, os machos são menores e são mais afinalados. A fecundação é sexuada, né, e o desenvolvimento aí ocorre, a fêmea faz a oviposição e tem o desenvolvimento dos nematóides. Aqui mostrando uma ilustração no ciclo de vida de nematóide. Nós temos aqui o adulto fêmea e o adulto macho, tá? É a fêmea maior, né, nessa ilustração mostrando. Tem a reprodução sexuada. A fêmea faz a oviposição dos ovos, de massa de ovos, né? Ocorre o período ali de desenvolvimento, período de incubação desses ovos, onde está desenvolvendo a fase juvenil. Tem a eclosão dos ovos. Esses nematóides, então, saem dos ovos, saem do ovo, já vão começar a alimentação, o sistema radicular das plantas ali próximos, vão se desenvolvendo em estágios, eles vão ocorrendo ali o desenvolvimento em estágio 1, segundo estágio, terceiro, quarto, até já estar com a maturidade fisiológica e começa novamente o ciclo de reprodução. Aqui é uma foto de microscopia mostrando a parte aqui do estilete do estilete do nematóide, desculpa aí, do nematóide, né, onde ele usa para alimentação das plantas, tá? Aqui vamos dar alguns exemplos, né, de problemas de nematóides em plantas. Exemplos aí, o primeiro é problema de nematóides em tomate. Os nematóides, o tomateiro, tem outros nematóides que também causam problema, mas vamos falar aqui do gênero Meloidogene, que é um dos mais problemáticos em tomateiro. A espécie que é mais comum de observar em tomate é o Meloidogene incógnita, que inclusive foi o que foi falado no vídeo, né, que estava lá afetando o melão. Vocês verem que tem uma ampla gama de hospedeiros, esses nematóides. O Meloidogene javanica, o Meloidogene arenaria. Essas três espécies são mais comuns de ser encontradas, causando problemas em tomate. A severidade do ataque de nematóides depende muito da susceptibilidade do material de tomate. Tem alguns materiais que são mais resistentes ou tolerantes a essas espécies de nematóide. E também depende do tipo de nematóide que está no solo, do tipo de solo. Um solo, como a gente disse, mais arenoso, tem ali uma maior movimentação desses nematóides na área.
A disseminação desse nematóide, não só desse, mas dos outros também, se dá pelo transporte de solos, preparou uma área lá com arado com a grade, depois vai para outra área, levando ali torrões de solo, e junto com aqueles torrões, ovos e fases juvenis de nematóides, adultos, às vezes, né, pedaço de raiz, vai junto. Por plantas com sistema radicular com a presença já dos nematóides, né, raízes já colonizadas por nematóides, mudas, né, assim. Até no pneu do trator, que passou ali numa área que está com nematóides, formas juvenis, um solo ali arado, gradeado, leva ali no pneu aquelas partículas de solo juntamente com ovos e formas juvenis de nematóide. Na ausência de plantas como o tomate, ele sobrevive em planta daninha. Inclusive, no vídeo, não sei se vocês repararam, só que a técnica da Emater estava com raízes de milão, e numa outra ela estava com a planta daninha da família das malváceas na mão, com as raízes toda tomada também de nematóide. Então, esses nematóides, eles sobrevivem, também usam como hospedeiro, porque eles não sabem o que é planta de importância econômica e planta daninha, né? Sendo uma planta que permite eles usarem como alimento ali, que seja adequado para o seu desenvolvimento, eles estão colonizando. Ovos e larvas podem sobreviver por períodos muito prolongados em matéria orgânica e nas camadas mais profundas do solo. Os nematóides sobrevivem, esses do gênero Meloidoide, né? Em temperaturas de solo acima de 28 graus Celsius, sobrevive melhor. Aqui, mostrando raiz de tomate tomada pelos nematóides aí do gênero Meloidogene, essas fotos. E tem aqui esses dois vasinhos de tomate aí no canto da tela de vocês, no canto direito, inferior. Vocês estão vendo um tomate que está escrito controle e o outro inoculado. O inoculado é que foi introduzido nematóides nesse solo para avaliar qual que seria a interferência desse nematóide do gênero Meloidogene no desenvolvimento do tomate. Vocês podem ver que a planta controle, aqui ela está livre, isenta de nematóide, o sistema aí, a parte aérea dela bem desenvolvida, as folhas com uma coloração verde, bem intensa, né? Já, isso foi semeado no mesmo dia, viu, pessoal? Na mesma idade. E o outro vasinho, com plantas amareladas, menores, isso aí é o efeito nematóide agindo no sistema radicular, pegando toda a energia dessa planta, interferindo na absorção de nutrientes e de água, e a planta fica parecendo que está com deficiência nutricional. Aí vocês vão perguntar para mim, mas professora, como que eu vou saber se é deficiência nutricional ou se é nematóide numa planta? Uma possibilidade é quando você observa que esse sintoma de planta subdesenvolvida e amarelada está ocorrendo em reboleiro, em uma mancha dentro da sua lavoura. Uma mancha meio circular ali dentro da sua lavoura. Não é uma linha, porque se for em uma linha, às vezes foi naquele local ali, caiu menos adubo, ou é um solo que a acidez está mais elevada naquele canto. Mas não é uma linha, é uma reboleira de alguns metros ali, também não é uma reboleira enorme, depende ali, né? Então, para eu saber que aquilo ali pode ser um nematóide, observar primeiro essas plantas amareladas, subdesenvolvidas, ali numa reboleira, tá? Isso quando não está tão disseminado nematóide na área, tá? Se tiver muito disseminado, às vezes você vai observar o sintoma em todas as plantas. Em lavoura pequena, né, gente? Porque numa lavoura de soja, que também é acometida com nematóide, é impossível se toda lavoura está com a presença de nematóide. Você vai ver ali uma reboleira, uma área ali com plantas menos desenvolvidas. Quando você arranca a raiz, arranca a planta ali e observa a raiz. Se for ataque de nematóide do gênero Meloidose, você já vai observar de cara essas deformações no sistema radicular, essas galhas. Mas pode ser de outros nematóides, como pratilencos, né? Que aí vai causar aqueles escurecimentos na raiz pela ação do nematóide que vai matando ali o sistema radicular. Plantas, então o sintoma da planta atacada aí com nematóide, baixo vigor, pouco desenvolvimento de parte aérea, como vocês viram aí nesse experimento, né? Esses tais sintomas são reflexos da presença de galhas,
a gente está falando dos nematóides de galhas, né? E das massas de ovos nas raízes, que vão destruindo a raiz, inibindo a produção de raiz secundária e destruindo as raízes primárias, né? A planta inoculada apresenta um amarelecimento notável, como vocês estão vendo aí, e subdesenvolvimento. Aqui eu coloquei só a foto para vocês verem mais de perto, né? Como tá feinha, raquítica, sem vigor essa plantinha onde foi inoculado o nematóide, só para avaliar a interferência dele no desenvolvimento. Vou mostrar algumas fotos que é do arquivo aí do Departamento de Nematologia da UFLA, de algumas fotos de plantas afetadas, algumas fotos de microscopia, como aqui de um nematóide, sugando aí a parte da seiva de uma raiz, né? Aqui um ectoparasita, ele não está dentro da raiz, ele está fora e se alimentando do interior dos fotoassimilados desse sistema radicular. Aqui aquela foto que eu mostrei anteriormente, que é uma foto aí em microscopia, só da parte aqui da boca do nematóide, do estilete do nematóide. Aqui mostrando o detalhe, uma foto de microscopia também. Aqui está a raiz, né? Raiz da planta. E aqui está o estilete dela dentro da raiz, fazendo aí a alimentação desse nematóide. Aqui nós temos plantas de café, que também são afetadas por esses nematóides, né? E aqui são nematóides do gênero Meloidóide, né? O formato dele aqui, tá? Aqui é uma planta amarelecida. Pode até pensar que é outro tipo de doença, né? Mas quando você observa essa questão ali de reboleira na área, aí vem uma investigação mais profunda de pegar uma amostra de solo. Se você não quer arrancar a planta, né, que é uma planta perene, o café, então você pega ali, perfura um pouco ao lado, pega uma amostra de solo, manda para o laboratório para verificar se é nematóide. Ou pega até uma amostra de raiz, tá? Mas uma planta com um sistema radicular já afetado por nematóide, não tem o que fazer. O ideal é retirar essa muda de café e fazer o plantio de uma muda sadia, fazer um tratamento ali com nematicida e depois plantar uma muda sadia. Isso aqui é um cafeeiro, vê como ele está despauperado, sem folhas, né? Isso aqui é um cafeeiro que, além de outros problemas sanitários, não é só nematóide, mas além de outros problemas, foi detectado a presença do Meloidógeno paranaensis, dessa espécie aí, levando aí um declínio na produtividade dessa área. Não se observa a formação de galhas no café, não foi observado nesse caso aí. Foi observado raízes necrosadas, morte das radicelas e amarelecimento das plantas. E foi levado, então, amostras e foi identificada a presença dessa espécie. Para chegar a nível de espécie, tem que levar para o laboratório, tá? Quando você observa aquela característica da galha em si, aí você sabe, é meloidógeno, mas não sabe qual espécie do gênero meloidógeno. Para ter a confirmação, é importante mandar para um laboratório de nematologia. Aqui, nessa ilustração, mostra a procedência da maioria das amostras de solos e raízes de cafeeiro, que foram enviadas para o laboratório de nematologia da UFLA, né, e que foi constatada aí a presença dessa espécie de nematóide meloidóide paranaensis, que os municípios, né, regiões aí de produção de café, que foi identificado essa espécie de nematóide. Essa outra foto é numa lavoura de cana, um canavial. Não sei se dá dano para vocês identificarem. Aqui nessa região, aqui nessa foto, uma região com plantas menos desenvolvidas, mais amarelecidas. Então, isso é a reboleira. Quando você observa que a cultura está toda bonita para um lado, para o outro, e aqui no meio, plantas menos desenvolvidas, com amarelecimento. Aqui foi, então, retirado raízes da cana e observado que aquela formação das galhas e caracterizou como o gênero meloidóide. Não chegou aqui a caracterizar a espécie, só a nível de gênero. Qual que foi a observação
feita com relação ao ataque desses nematóides na cana. Diminuiu o perfilhamento da cana. Perfilhamento é a formação dos comos, que vai formar touceira, né? Queda de produção, redução da longevidade das soqueiras, ou seja, depois que tem o corte, primeiro corte, segundo corte, tendo uma produtividade bem pequena nos outros cortes, né? As galhas aqui na raiz da cana-de-açúcar, pequenas e alongadas, difícil de ser identificada, diferentemente quando se observa na raiz de tomate, tá? Mas chegou aí esse diagnóstico. Isso aqui é uma foto aérea de uma lavoura de soja, tá? E observa-se da parte aérea, e hoje está sendo muito utilizado os drones, né, pessoal, para tirar foto, por exemplo, em canavial, que é difícil você ver todo o canavial quando está andando ali, ainda mais quando a cana está mais alta. De cima você consegue ter o contraste de desenvolvimento da cultura, e na soja também, que é uma extensa área, às vezes passa batindo ali manchas, né, essas reboleiras de nematóide. Aqui nessa foto aérea, percebe-se áreas com menor desenvolvimento da cultura. Isso aqui é reboleira, ó, uma área delimitada com menor desenvolvimento da soja. E foi identificado nessa área os nematóides aí da espécie Heteroda glycinis. Tá? Ele não forma galha, esse gênero. Essa espécie de nematóide, essas manchas, vocês estão vendo aqui essas estruturas de cor amarronzada, isso aí é um cisto, ou uma massa de ovos, em que cada um desses tem de 400 a 500 ovos dessa espécie de nematóide. E aqui, ao longo da raiz de soja, vocês estão vendo que tem vários cistos aqui. Cada um desses tem de 400 a 500 ovos, imagina. Isso se não tiver uma rotação de cultura com uma planta que não seja susceptível, isso aqui só vai crescendo dentro da lavoura, né? Então, é importante a rotação de cultura, nematicidas, né? São os pontos importantes. Isso aqui é uma planta de soja, um sintoma de outro nematóide, né? Isso aqui é o de galha, do gênero meloidógeno, com as raízes aí todas encarquilhadas, tá? Deformadas, e aí a planta nem vai chegar, às vezes, a produzir. Com tanto problema aí no sistema radicular, a planta tá jovem, né? Uma planta de soja jovem, não começou aí nem a fase reprodutiva, nem o R1, tá ainda vegetando, e já está com o sistema radicular todo destruído. Então, a planta dessa dificilmente vai produzir alguma coisa. Se produzir, é produção muito baixa, irrisória, né? Aqui nós temos imagens também aí do departamento, cedidas pelo departamento de nematologia da UFMA, de plantas de alho, e cebola também aqui, eu acho que são todas de alho. Plantas de alho, destruídas por nematóides aí da espécie de Tilencos dipissaceae, tá? Destruindo, como essa parte que a gente usa aí nos temperos do alho é subterrâneo, destrói o alho, tá? Pela ação desses nematóides. Aqui nós temos cenouras, com ataque de nematóides do gênero meloidógeno, deformadas, né? Deformadas aqui com a presença de galhas, tem umas que ficam bem piores. Inclusive, no Instituto, em alguns anos que a gente cultivou, todo ano a gente faz, anos normais, né, a gente faz o plantio de olerícolas, nós já tivemos nematóide lá, observamos nematóide em cenoura. Pior que esses sintomas que vocês estão vendo aí na foto, a raiz toda cheia de galhas, toda deformada. Em tomate, em abóbora, em alface, a gente observou nematóide nas raízes das mais diversas culturas ali. Então, uma coisa que a gente já sabe, a nossa área lá já está infestada. O melhor seria, então, dar um pousio na área, e o pousio não é tão eficiente porque tem planta daninha, enquanto não tem uma cultura, lá está cheia de planta daninha. E aí o nematóide continua ali, mantendo a área nas plantas daninhas. O ideal seria uma rotação com culturas não susceptíveis, certo? Inclusive, umas pesquisas que estavam sendo feitas na UENG, a professora de nematologia foi buscar algumas amostras de nematóides lá no Instituto, porque a gente tem muito problema com nematóide,
principalmente que eu já observei o de galho, que é bem visível, tá? Eu não sei qual que é a espécie, só sei que é do gênero meloidóide. Para saber a espécie, eu teria que levar, fazer uma análise ali de laboratório para chegar a nível de espécie. Nessa outra imagem, nós temos plantas de goiabeira, vocês estão vendo aqui elas amarelecidas, né? Com o sistema radicular, isso chegou a esse diagnóstico por análise ali no sistema radicular, de nematóides do gênero Meloidogene e a espécie Meloidogene enterolobe. Beterraba, aqui o sistema radicular dela, e afeta também a raiz, tanto as raízes secundárias como a raiz tuberosa, que é a parte usada na alimentação, né? Todas aí com galhas. Aqui a batata, o tubérculo, né, desenvolvido ali dentro do solo, também afetado por nematóide de galha. Tudo aqui deformado. Isso aqui não tem valor comercial nenhum, né, pessoal? Ninguém, para comércio, perde totalmente o valor. Porque não é que faz mal para quem comer. Não. Esse nematóide é só de planta. Não vai te contaminar. Mas o problema é visual. A pessoa vai lá no supermercado, compra batata, nunca vai comprar uma batata toda deformada assim, né? Que não sabe nem qual que é a causa dessas deformações. Então, perde a questão do valor visual e também de desenvolvimento. A planta produz menos tubérculos, no caso da batata, né? No caso aí da beterraba, a parte comercial é a raiz tuberosa. Se você tem um ataque de nematóide, está tendo um dano ali, um dano direto na parte comercial. Você vai perder também, não tem valor comercial. Nessa imagem, observando a parte aérea de uma planta de algodão, que está com esse sintoma que é chamado de carijó, que é quando a folha fica só com a nervura verde escuro, e entre as nervuras fica esse verde mais claro. Isso é um sintoma de ataque do nematóide Rhotilencos reniformes, que causa essa clorose, que é semelhante a uma doença viral, que é semelhante a um mosaico causado por alguns vírus. Só que, ao avaliar a questão da ocorrência ali em reboleira, avaliar o sistema radicular da planta, e análise ali enviada para um laboratório, né, de nematologia, identificou que, de fato, as raízes dessa planta estavam sendo afetadas pelo Rhotilencos reniformes. Então, como reduzir os problemas de nematóide? Rotação de cultura, básico, mas não é rotacionar, por exemplo, eu estou com problema no tomate, aí eu vou rotacionar com pimenta, pimentão, com jiló, com berinjela, é tudo da mesma família. Então, provavelmente, o nematóide que afeta o tomate afeta todas essas culturas e outras mais, que são de outras famílias. Então, rotacionar, na literatura tem as informações, por exemplo, eu estou lá com problema com Meloidogene incógnita. Rotacionar com plantas que não sejam hospedeiras desse nematóide. Não realizar plantio sucessivo com a mesma planta hospedeira, mas isso em áreas que eu estou tendo problema. Plantei tomate, aí terminei o ciclo daquele tomate, aquele tomateiro, inicio outra cultura de tomate. Então, em áreas que estou tendo problema com nematóide, eu preciso rotacionar. Não plantar em áreas com reconhecido problema, onde o produtor às vezes perdeu 100% da lavoura dele de tomate. Ele pega e vai plantar de novo. Ele está insistindo em prejuízo. Preciso fazer rotação de cultura antes de iniciar de novo o mesmo cultivo, para ele não ter prejuízo. E tudo isso é caríssimo, né, para você implementar uma lavoura. Então, se ele começar de novo, insistir naquele erro, ele vai voltar a ter problemas com nematóide. Uma aração profunda e deixar esse solo exposto ali ao sol, porque o nematóide, ele exposto diretamente com a luz solar, ele sofre uma desidratação e morre. Então, é outra forma de reduzir, não vai acabar, né? Plantio de cultivares resistentes. A gente tem, já através de melhoramento vegetal, plantas de tomate, diversas culturas que têm mais tolerância ou mais resistência aos nematóides, por exemplo, de galho, aos nematóides que mais causam problema à cultura. Então, é importante observar esse ponto também.
Uso de plantas armadilhas. Hoje já tem alguns estudos que tem plantas que atraem nematóide, que eles são muito preferidas por eles, então funcionam como plantas armadilhas, tá? Mas esses estudos ainda tem muitos que ainda estão em fase de desenvolvimento, né? Mas tem bastante material sobre isso já publicado em artigos, né? Nematicidas usados em conjunto com essas outras opções de controle, nematicidas juntamente com rotação, juntamente com plantas com resistência, caso haja, né, disponível no mercado, não são para todas as plantas que têm material que tem resistência, e nem resistente a todo tipo de nematóide que ataca. Então, tem que olhar qual que é o problema maior na minha área com relação ao nematóide e ver se no mercado tem um material, por exemplo, de tomate que seja resistente àquele nematóide, e ao escolher esse material, tem que ver se aquele material de planta, ele tem uma boa produtividade, se ele se adapta bem à minha região, porque não adianta nada ser resistente ao nematóide, mas eu não ser um material que se adapta bem à sua região, que se produz bem, que o consumidor aceita bem. Então, tem que olhar bem todos esses pontos. Essa parte de relação patógeno-planta, eu vou entrar com mais detalhes na próxima aula, mas já até citei um pouco sobre isso, né? Isso aqui não vai ser só sobre nematóide, falar sobre todos os organismos fitopatogênicos, né? Até citei quando estava falando de fungos, né? Que tem fungos que são parasitas facultativos e alguns que são parasitas obrigatórios. E esses parasitas facultativos, tem uns que são parasitas, eles vivem maior parte em saprogênese, ou seja, em resto de cultura, em matéria orgânica, e uma pequena parte ele vive em associação com a planta hospedeira. Então, são divididos esses parasitas não obrigatórios em parasitas facultativos e saprófitas facultativos. Os parasitas facultativos são quando vivem, eles conseguem ter uma boa sobrevivência em meio de matéria orgânica em decomposição. E uma pequena parte ali do seu ciclo de vida, ele passa em patogênios. E o saprófita facultativo é o contrário. Ele tem maior associação com a planta hospedeira do que a vida ali em saprogênios, que é a vida em restos de cultura, em matéria orgânica, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ciclo de vida e essa relação com o parasitismo obrigatório ou não obrigatório, tá? Só lembrando que vírus é parasita obrigatório, todos eles, tá? E fungos, tem algumas espécies que são obrigatórias, que não vivem sem a planta hospedeira, caso aí da ferrugem do café, da ferrugem da soja, dos fungos que causam ferrugem do café e da soja. Tem outros, mais 2 exemplos. Temos bactérias que também, as bactérias que vivem em saprogênios, em resticultura, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, tá? Finalizamos, então, o conteúdo de hoje. E vou deixar aí aberto para perguntas, para que vocês possam falar sobre as curiosidades ou alguma dúvida que tenham.